E aí, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Eu vou dar continuidade à matéria de vocês aí da unidade, que praticamente vai finalizar. Eu escolhi fazer esse vídeo usando uma folha, né? Também não tenho lousa. E na lousa talvez teria que ter uma outra posição aí para filmar, né? E aqui vai dar para ver bem próximo. Então, o conteúdo aí da próxima parte aí do livro, ele fala sobre os radicais. E algumas propriedades vocês não conhecem. Eu vou falar algumas delas para que vocês possam resolver os exercícios aí no livro. E outros que eu vou mandar em arquivo, né? Então, como é que você reconhece uma operação matemática? Pelo símbolo. Então, só vou retomar essa parte rapidinho. A adição tem um símbolo de mais, esse símbolo aqui, né? A subtração, esse tracinho. A multiplicação, o x e o pontinho. A divisão, dois pontinhos e a chave, né? Mas a fração também, né? Não está aqui mais a fração. Potenciação é uma base, e aqui tem um expoente, é o número que fica em cima. Então, exemplo, 2 a terceira, 3 a quarta. A radiciação, ele é esse símbolo que parece um V, pode até parecer um V. Aqui pode colocar o 2 ou deixar sem nada, normalmente ele fica sem nada mesmo, indica raiz quadrada, raiz cúbica e raiz quarta. Então, a radiciação a gente identifica pelo símbolo. E ela tem algumas propriedades para a gente ver. Vou falar alguma delas aqui. Mas primeiro vamos lembrar dos elementos. Os elementos. Aqui eu tenho, nessa posição, é sempre chamado de índice. Esse símbolo aqui é chamado de radical. Aqui, radicando. E o resultado é a raiz. Aí, lembrando, 2 você pode colocar ou não. Agora as operações. Algumas operações com radicais. Primeiro caso, radicais não semelhantes. Então, aqui eu coloquei um exemplo. 2 raiz quadrada de 4 mais raiz cúbica de 27. Olhando aqui, talvez você pense, seria muito difícil chegar no resultado. Mas a raiz quadrada de 4 vai dar 2. E a raiz cúbica de 27 vai dar 3. 2 mais 3, 5. Talvez nem parecia que fosse dar isso, né? Então, esses não são semelhantes, porque aqui é um 2 e aqui é um 3. Esse de baixo, esse é semelhante a esse, que os dois são raiz quadrada. E esse aqui é raiz cúbica de 8, diferente desses aqui. Mas esse também não dá para fazer muita coisa, porque são com radical, né? Porque eles são raízes não exatas. Então, o que eu faço? Com a calculadora, posso pegar e fazer a raiz quadrada de 5, dá aproximadamente 2,23, mais a raiz quadrada de 6, dá aproximadamente 2,44, e a raiz cúbica de 8 vai dar 2, que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí basta só somar aqui e ter um resultado aí aproximado, vai dar 6,77. Aproximadamente. Tiozinho aqui de aproximadamente. Então, a soma disso dá 6,67. Então, esse é o primeiro caso, quando não são semelhantes. Segundo caso, radicais semelhantes. Então, vocês também não viram, mas não é difícil. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, pegando a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2. Se você pensar aqui, quantas raízes de 2 tem aqui? Tem uma raiz de 2 e duas raízes de 2. Tem duas quantidades. Então, eu posso escrever como uma multiplicação que a gente já faz. Se eu, por exemplo, somar 3 mais 3, eu posso escrever 2 vezes 3, né? Porque o 3 repete duas vezes. Então, aqui eu posso escrever 2 raiz de 2. Que quantas quantidades de raiz de 2 tem aqui? Duas. Raiz de 2. Tem duas quantidades. É como se fosse... se aqui fosse uma maçã e aqui uma maçã. Quantas maçãs teria aqui? Duas maçãs. Então,
É assim que se faz quando os radicais são semelhantes. Então, vamos pegar outro exemplo. Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 8. Quantas raízes de 8 tem aqui? 3, né? Então, eu posso pôr 3 raiz de 8. Nem vou falar nada de colocar em evidência ainda para não complicar. Acho que se contar aqui, vai dar para saber, né? Eles são semelhantes porque aqui é raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Mais um. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Ó, são semelhantes, porque aqui é raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Só que aqui é 2 raiz de 5. É 2 vezes a raiz de 5. 3 vezes a raiz de 5. E 4 vezes a raiz de 5. É como se fosse 2 maçãs, 3 maçãs, mais 4 maçãs. Você vai somar tudo, né? Então aqui eu somo 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então aqui vai ser 9 raiz de 5. Sem se preocupar com colocar em evidência. Então esse é o caso dos termos semelhantes. Aí vamos pegar agora o outro caso. Terceiro caso. Radicais que não parecem semelhantes, mas são. Eles só não parecem. Então, eu vou fazer separado primeiro a raiz quadrada de 125. Então, a raiz quadrada de 125. Não é exata, mas eu posso simplificar. Como que eu vou simplificar? Eu vou decompor esse 125 em fatores primos. Ó. 125, vocês devem lembrar. Ó. Eu faço por 5, dá 25. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Como aqui é raiz quadrada, eu vou pegar aqui de 2 em 2. Só vai repetir uma vez, né? Então, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 5. Isso é 125. Né? Volta aqui em cima, mas não precisa fazer. Aí eu vou colocar esse resultado dentro da raiz. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 5. Então, eu passei isso para cá. Aí, o que eu vou fazer aqui? Como aqui é uma multiplicação, eu vou separar em duas raízes. Então, eu coloco a raiz de 5 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5. Vou fazer aqui embaixo. Daqui, vem para cá. Acaba aqui, ó. Então, qual que é a regrinha? Esse 2 é o mesmo que está aqui, ó. Coincide com a raiz quadrada com o expoente do 5. Então, eu posso cancelar esse 2 com esse radical aqui. Por que pode cancelar? Porque 5 ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, aqui vai ficar 5 vezes a raiz quadrada de 5. Esse daqui só repete. Agora aqui, para não ter que transformar aqui em 25, é só cancelar. Toda vez que repetir aqui, ó, o índice com a potência aqui, é só cancelar. Se fosse 3 e 3, 4 e 4, é só cancelar. Então essa é a resposta, tá? Tipo uma simplificação de radicais. Então, agora eu vou mostrar o que está escrito aqui em cima. Ó. Se eu for fazer uma soma de radicais que não parecem ser semelhantes. Então, vou fazer até de outra cor aqui. Ó. Se eu pegar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 125. Como eu já fiz a raiz quadrada de 125 aqui em cima, eu não vou fazer toda essa conta aqui de novo. Eu vou pegar esse resultado e vou pôr aqui, porque eu já fiz. Tá bom? Só por isso que eu não vou fazer de novo. Então, eu vou copiar o 5 raiz de 5. Então, esse eu vou copiar aqui, ó. Desculpa, raiz de 5. Só copiei. Mas esse 125 é o 5 raiz de 5. 5 vezes raiz de 5. Então, vou colocar aqui, ó. 5 vezes raiz de 5.
Agora eu vou ter que pôr o resultado aqui embaixo. O que tem que perceber é que aqui tem 5 vezes raiz de 5 e aqui tem 1 raiz de 5. Então, 5 mais 1 é como se tivesse 1 aqui na frente. Ó. 1 mais 5 vai dar 6 vezes a raiz de 5. Então, é como se você pensasse 1 maçã mais 5 maçã, vai dar 6 maçã, né? Mas aqui eu coloco 1 a raiz de 5 mais 5 a raiz de 5. 1 mais 5, soma esse mais esse aqui, ó, vai dar o 6 aqui. Então, essa é a resposta dessa soma daqui de cima. Então, veja que esse não parecia ser semelhante. Também porque aqui não daria para somar, né? Não posso somar 5 mais 125 para dar 130. Não pode. Na soma não pode fazer isso. Tem que tentar ajeitar aqui para ficar esse radical, o índice igual e o número de baixo aqui de dentro da raiz igual. Então, só posso somar quando eles são iguais. Mas praticando com outros exercícios, depois vai dar certo. A multiplicação e a divisão, elas são mais fáceis de fazer do que a soma, do que o anterior, por exemplo. Aqui, raiz de 4 vezes raiz de 25. Você tem duas opções. Você pode extrair a raiz do 4, que vai dar 2, e a raiz do 25, que vai dar 5. Porque dá para fazer isso, né? São raízes exatas. Então, vou fazer aqui embaixo. Raiz de 4 dá 2. Raiz de 25 dá 5. Isso vai dar 10. Molezinha, né? Aí aqui, se você falar assim, mas eu prefiro multiplicar aqui, porque nesse caso, diferente da soma lá em cima, do anterior, né? Nesse caso, eu posso multiplicar 4 por 25. 4 vezes 25 vai dar 100. Então, vira uma raiz só. Raiz de 100. Raiz de 100 é 10, ó. Vê que dá a mesma coisa, né? Então, tem duas opções. Quando dá para extrair de antes aqui, já faz. Quando não dá, aí você multiplica para ver se dá certo a raiz exata aqui. Agora, esse aqui, você pode também multiplicar. Quer dizer, desculpa, dividir, que aqui é divisão, ó. Você pode dividir 25 por 25, que vai dar 1. Então, posso fazer 25 dividido por 25, dá 1. Então, raiz de 1 vai dar 1. Ou você pode fazer aqui, ó. Raiz de 25 é 5. E dividido por raiz de 25, que também é 5. Aqui vai dar 1 também. Mesma coisa. Tá? Então, a resposta é 1, independente do jeito que você vai fazer. Vamos pegar mais um exemplo para finalizar. Já está dando quase 15 minutos. Vou virar aqui. Ó. Se eu pegar a raiz quadrada de 100 dividido por raiz quadrada de 25. Eu posso dividir 100 por 25, que dá 4. Raiz de 4 é 2. E também posso fazer raiz quadrada de 100 é 10. Dividido a raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido por 5 dá 2. Opa, desculpa, 2. Que é o mesmo resultado que está aqui. Então, você pode escolher o jeito de fazer isso. Às vezes não é exato, então posso ter, por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 8. Ó. Essa não é exata e essa não é exata, mas eu posso multiplicar uma pela outra. 2 vezes 8, 16. Raiz de 16, 4. E 4 vezes 4 é 16. Beleza? Finalizando, que já deu 14 minutos. Um abraço, até a próxima, hein, gente? Espero que vocês entendam aí esse resumão. Abraço.